Gurgel, programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa noite, meus queridos ouvintes. Boa tarde, minhas queridas ouvintes. Esse é o programa Sabedoria Oculta, especial de hoje, de sábado, com 1 hora de duração. Lembrando que o nosso programa ele acontece toda segunda-feira, a partir das 15h30. Mas hoje, como é um programa especial de 1 hora, vamos começar agora às 1h30 da tarde, vamos aí por volta das 2h30. Eu preparei um programa bastante especial, com um tema, acho que vai ser de interesse de todos, bem polêmico, tá? Eu sou J.P. Filho, professor, autor, maçom grau 33, e esse é o programa Sabedoria Oculta, que é um programa dedicado a revelar os mistérios da tradição esotérica, sempre com respeito e profundidade, para que cada símbolo inspire reflexão e ajude você a despertar a luz que habita dentro de si. E por falar em símbolo, hoje nós vamos falar de um símbolo que é um dos favoritos dos adeptos das teorias da conspiração, principalmente quando envolve maçonaria. Outros gostam inclusive de relacionar esse símbolo ao satanismo e também à invocação de energias malignas. Inclusive, esse símbolo ele se faz presente em filmes de terror, capas de disco e também em discurso de pessoas que, com pouca honestidade intelectual, acabam utilizando esse símbolo simplesmente para poder angariar engajamento em redes sociais. Hoje nós vamos falar de um dos símbolos mais antigos utilizados pelo homem para representar a espiritualidade e a perfeição. Eu estou falando aqui do pentagrama e também a sua relação com a maçonaria, sob o formato da estrela flamígera, como a gente pode ver aqui no primeiro plano do nosso vídeo, a estrela flamígera com a letra G incrustada no seu centro. Lembrando, meus caros amigos, minhas caras amigas, meus fráteres, minhas sorores, meus irmãos, que todos os programas, bem como esse, eles também estão disponíveis no canal do YouTube da Rádio Mundial FM, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E também no meu canal do YouTube, o recém-nascido Sabedoria Oculta Real. Dá um pulo lá, nos ajuda aí a engajar esse canal. O canal está crescendo aos poucos e nos ajude a levar esses programas, essas informações para pessoas que têm curiosidade e também têm sede de conhecimento, né? Não aquele conhecimento baseado em teoria de conspiração, em achismo, mas um conhecimento sério, com honestidade intelectual, baseado em pesquisa, conhecimento que realmente edifica. Então nos ajude a também divulgar o canal Sabedoria Oculta Real, canal do YouTube. Muito bem, vamos lá, vamos trabalhar. Pois bem, o pentagrama, como a maioria de nós já conhecemos, o pentagrama ele consiste na representação de uma estrela composta por 5 pontas, sendo que essa figura ela é regida então pelo número 5. O número 5, por si só, ele já carrega uma série de simbolismos e significados esotéricos de grande profundidade, sempre sendo associado à sobreposição da espiritualidade sobre a matéria. Sob uma ótica da alquimia espiritual, a gente pode contemplar o número 5 como sendo o 5º elemento, ou seja, o éter. Então nós temos, além dos 4 elementos básicos da matéria, a terra, o fogo, o ar e a água, temos também o 5º elemento, que é o éter, que também é conhecido como a 5ª essência. A água, o fogo, a terra e o ar, os nossos materiais
básicos, eles são, na verdade, materiais estruturantes que estruturam a nossa realidade material sensível. Enquanto o éter, ele é justamente o elemento sutil, responsável por animar toda a criação e dar sentido à nossa realidade. Vamos dizer que o éter ele é a força universal que a tudo permeia, tal como diz a tradição rosacruciana. O éter ele é a energia sutil, inteligente, que conecta o corpo ao espírito e que sustenta a vida orgânica em nosso universo sensível. Já na tradição judaica, o 5 ele também está ligado muito ao conceito de geração de vida. Agora, de uma forma geral, é claro que a gente não vai ter tempo suficiente para poder fazer um estudo acerca do número 5, nós já temos, inclusive, um programa específico acerca do número 3, o 5 e o 9, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui do que o número 5 nos traz como ideia arquetípica. Tá? Então, por exemplo, nós também podemos correlacionar o 5 com as seguintes situações. Por exemplo, 5 são os livros da Torá. Os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas, e cada tábua com 5 mandamentos cada uma. 5 são os nossos sentidos, que são símbolos da percepção humana. Tato, paladar, olfato, visão e audição. 5 também são os dedos de cada uma das nossas mãos. Esses dedos são o símbolo da nossa ação criadora. Outro aspecto também muito interessante, que envolve também o 5, é que no alfabeto hebraico, o 5 corresponde à letra Re, que é a 5ª letra do alfabeto hebraico, do Aleph Beit. A letra Re, ela é a única letra que se repete no tetragrama sagrado. Yod, Re, Vav e Re. E isso nos traz a ideia de vida manifesta e presença divina no mundo. Dessa forma, o número 5 ele é muito mais que um número. Ele é um arquétipo que nos conduz à ideia de purificação, espiritualidade, sopro de vida, divino manifesto, presença sutil universal e, por fim, criação. Bom, então, como dito, o pentagrama ele consiste numa estrela de 5 pontas e que muitos acabam associando exclusivamente essa estrela de 5 pontas a práticas exclusivamente negativas, apesar do significado que a gente acabou de ver do número 5. Né? Todavia, eu vou deixar bem destacado aqui, um símbolo ele é apenas um símbolo. Né? O uso da sua energia, quem define é a pessoa que se utiliza dele. Não existe um símbolo mau ou um símbolo ruim, mas sim as pessoas que usam a sua energia da forma correta ou as pessoas que usam a sua energia de forma corrompida. Então é certo que o pentagrama, quando apresentado com a ponta virada para cima, ele demonstra a sobreposição da espiritualidade sobre a matéria, ou da razão sobre os instintos inconscientes da nossa mente. Quando invertido, ele demonstra a inversão desse significado, representando a subjugação do espírito pela materialidade e da razão pelo instinto. Mas isso não necessariamente o faz bom ou ruim, é simplesmente uma inversão de polaridades, vamos dizer assim. Então podemos compreender que a orientação do pentagrama é essencial em sua interpretação, mas isso não faz ele bom ou mal. É um equívoco atribuir à figura em si uma natureza maléfica, quando na realidade ela expressa uma lei universal de polaridade e de direção de consciência. É aquilo que eu acabei de dizer agora. Ela não é uma figura ruim ou boa, dependendo da sua orientação, mas ela vai transmitir uma polaridade negativa ou positiva, dependendo dessa orientação. Bom, é fato que as estrelas, desde a antiguidade, sempre foram arquétipos de luz que resplandece e iluminam as trevas, iluminando sempre e direcionando principalmente os iniciados em seus caminhos evolutivos. Tá? Um exemplo disso, podemos citar, por exemplo, é a estrela de Belém, que conduziu os reis magos até o menino Jesus.
As estrelas também, elas simbolizam em algumas tradições esotéricas a centelha divina que habita dentro do ser humano, que consiste na herança divina do nosso Criador. Algumas outras culturas acreditavam que os guerreiros, os reis, os sábios, quando morriam, eles eram transfigurados em estrelas e passavam a habitar o firmamento. Já o pentagrama entre os pitagóricos consistia em símbolo de saúde e conhecimento. Agora, já na Idade Média, né, principalmente em função da influência da Igreja Católica, né, que visava demonizar as culturas pagãs europeias, esse símbolo, o pentagrama, ele passou a apresentar significados maléficos, principalmente ligados à bruxaria e à figura do diabo. Todavia, se a gente desconsiderar esse processo de desqualificação empreendido pela Igreja e reconhecermos no pentagrama o significado central que gira em torno da união dos elementos e do equilíbrio entre o espírito e a matéria, nós podemos ter, inclusive, a seguinte figura aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá. Então tá aqui. Ponta superior, nós temos o espírito, o éter. E o que a ponta superior nos representa? Representa o divino, a consciência, a alma, o elemento que governa os 4 outros elementos, é o princípio neutro. A ponta superior direita, a água, representa as emoções, a intuição, é o elemento fluido, purificador. Ele consiste no elemento passivo. A ponta inferior direita é o fogo. O fogo nos traz a ideia de vontade, paixão, energia vital, purificação pela transformação. Corresponde ao princípio ativo. A ponta inferior esquerda, a terra, simboliza o corpo físico, a estabilidade e a natureza. Representa o princípio passivo. A ponta superior esquerda é o ar. O ar, ele nos traz a ideia da representação da mente, do intelecto, é o elemento das ideias e consiste no princípio ativo. Então percebam que, da mesma forma que a árvore da vida, né, nós também temos os princípios ativos e os princípios passivos trabalhando em harmonia. Então, por exemplo, na ponta superior direita eu tenho um elemento passivo. E na ponta superior esquerda eu tenho, em contraposição, um elemento correspondente a um princípio ativo. A mesma coisa na ponta inferior direita, eu tenho um princípio ativo. E na ponta inferior esquerda, um princípio passivo. E sobre todas essas pontas, vamos dizer assim, eu tenho um elemento que nos traz a neutralidade, assim como o Keter traz a neutralidade na árvore da vida. O pentagrama, então, voltado para cima, ele também está associado ao homem primordial da Kabbalah, que é o chamado, então, Adam Kadmon. Só que, na verdade, a gente tem que entender que a figura do Adam Kadmon não é a figura do Adão bíblico de carne. Muita gente acaba confundindo. O Adam Kadmon, ele é muito mais um conceito metafísico. Ele é uma estrutura de luz que serve de molde original para tudo que existe. Na verdade, ele é o homem macrocósmico, que contém dentro de si todas as almas. Na verdade, a gente pode dizer que Adam Kadmon foi a primeira expressão ordenada do divino. É nele que as 10 Sefirot se manifestam. Por isso, a árvore da vida é frequentemente representada sobre um corpo humano. Não porque o homem físico seja divino, mas porque o corpo humano é o reflexo microcósmico dessa estrutura arquetípica. O ser humano terreno é a imagem obscurecida de Adam Kadmon, que carrega em si a memória inconsciente da perfeição original. Essa é a distinção fundamental entre o Adam Kadmon, que não deve ser confundido com o Adão do Gênesis. O Adão bíblico é o homem histórico, já inserido na dualidade, sujeito à queda e à limitação.
Já o Adão Kadmon, o homem primordial, ao contrário, ele jamais cai. Na Kabbalah cristã, por exemplo, no Hermetismo, o Adão Kadmon é associado ao Logos, ao Cristo ou ao homem celestial. Adão Kadmon, na Kabbalah cristã, para ser mais específico, é a essência do Cristo que habitava dentro do homem Jesus, que se desprendeu da matéria quando seu corpo foi morto. Então, quando o homem Jesus foi crucificado, a sua essência crística se desprendeu da matéria. Essa essência crística, o Logos, é então, de acordo com a Kabbalah cristã, Adão Kadmon. Então, veja bem, aqui nós temos também uma representação do Adão Kadmon dentro da figura do pentagrama. Então, o pentagrama também representa Adão Kadmon, uma vez que o pentagrama é a figura geométrica que melhor expressa o homem primordial como microcosmo consciente. Isso é, o modelo arquetípico do ser humano integrado, vivo e espiritual, no qual o divino se manifesta de forma ordenada. Em Adão Kadmon, a divindade se expressa segundo uma estrutura antropomórfica, não porque Deus possua forma humana, mas porque o humano é a forma simbólica da consciência integrada. Lembrem que Deus disse, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por isso que a árvore da vida é projetada sobre um corpo humano, cabeça, tronco, braços e pernas. Todas essas partes correspondem a Sefirot em perfeita harmonia. O pentagrama realiza exatamente essa mesma proporção de modo sintético, como eu disse para vocês agora há pouco, né? Da mesma forma que a árvore da vida, o pentagrama ele também estabiliza os princípios e os passivos positivo e negativo, os princípios opostos. Cada uma de suas 5 pontas correspondem aos membros e à cabeça do homem ereto, em estado de vigília espiritual. Não se trata então do homem biológico, mas do homem como forma da consciência, o mesmo princípio que Adão Kadmon encarna. Um outro aspecto bastante interessante também em relação ao pentagrama, que o pentagrama ele é uma figura geométrica que encerra dentro de si a proporção áurea, ou também chamado o número de ouro. O que é a proporção áurea? A proporção áurea ela é a assinatura matemática da vida orgânica orientada, da beleza, da perfeição natural e do crescimento harmonioso da natureza. O pentagrama ele é uma das figuras mais perfeitas da geometria sagrada, justamente porque nele se manifesta de forma clara e verificável a proporção entre o macrocosmo e o microcosmo. Como assim? Já vou explicar. O pentagrama ele possui uma propriedade bastante singular. A partir do seu centro, então, se a partir do centro do pentagrama, é possível gerar infinitos pentagramas menores, todos semelhantes ao original, sempre mantendo a mesma proporcionalidade entre eles. E essa recorrência ela não é arbitrária, mas rigorosamente regida pela proporção áurea, ou seja, a razão harmônica que estrutura os processos de crescimento da vida e da ordem natural no universo. Cada segmento do pentagrama em si, a proporção áurea, ela se repete nas partes e essas partes se repetem no todo. Então, dessa forma, o pentagrama maior, ele contém um pentagrama menor, e esse, por sua vez, contém um menor ainda, e assim sucessivamente, em uma sequência potencialmente infinita, sendo que todos eles carregam dentro de si a proporção áurea. Essa característica geométrica expressa uma verdade metafísica muito interessante e também fundamental. Ou seja,
O todo está presente em cada parte, e cada parte guarda dentro de si a assinatura do todo. Assim, o microcosmo ele não é uma cópia imperfeita do macrocosmo, mas sua imagem proporcional, fiel e estruturada segundo a mesma lei. Volto a dizer, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa propriedade, ela torna o pentagrama uma representação precisa do homem como microcosmo e espelho do universo, que embora limitado em escala, claro, enfim, nós somos muito menores, carrega dentro de si, nós carregamos dentro de si, os mesmos ritmos, proporções e leis que regem o cosmos. Do mesmo modo que o pentagrama menor é estruturalmente idêntico ao pentagrama maior, o homem é estruturalmente análogo ao universo. Não se trata de igualdade de grandeza, mas de identidade de princípio. A diferença entre o macrocosmo e o microcosmo é apenas de escala, não de essência. Outra coisa interessante, o centro do pentagrama, que orienta esse crescimento, essa reprodução infinita dos diversos pentagramas, ele funciona como uma espécie de ponto de passagem entre esses níveis. Dele emanam formas cada vez menores, ou seja, pentagramas cada vez menores, todas obedientes à mesma lei, todas obedientes à mesma proporcionalidade. Assim como do uno de Deus emanam todos os princípios, sem que o uno se perca, ou seja, sempre que Deus se mantenha estável. Assim, o pentagrama ele não é apenas um símbolo do homem, mas também um mapa da reintegração, indicando que a ascensão espiritual não consiste em escapar do mundo, mas em ter harmonia com a lei que o governa. Então, percebam, assim, o pentagrama encerra em si uma síntese extraordinária. Ele mostra que o universo não é fragmentado, que não há ruptura entre o céu e a terra, entre o espírito e a matéria, ou entre Deus e o homem. Tudo está ligado por proporção, ritmo e correspondência. O macrocosmo reflete-se no microcosmo, e o microcosmo contém o macrocosmo em potência. Portanto, meus caros amigos, minhas caras amigas, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, meus irmãos, o pentagrama é uma das expressões mais completas do ensinamento hermético. Contudo, como eu disse no começo dessa apresentação, esse símbolo, obviamente, ele pode ser corrompido, invertendo-se o seu sentido, como colocado aqui no primeiro plano. Ou, de repente, se eu pegar o símbolo aqui, aonde primariamente eu tenho a sobreposição do espírito sobre a matéria e invertê-lo. Aonde, nesse caso, eu tenho, então, a sobreposição da matéria sobre a espiritualidade. Mas isso não torna simplesmente esse símbolo um símbolo maléfico, um símbolo negativo. O que aconteceu aqui foi simplesmente que eu alterei a polaridade da energia desse símbolo. Ou seja, isso não faz o símbolo ser mau, apenas altera o sentido arquetípico e energético do pentagrama. Agora, é dessa inversão que surge a associação do pentagrama invertido, que foi então chamado bode de Mendes. Ou seja, justamente dessa inversão que surgiu a figura do chamado bode de Mendes, que foi uma figura que ganhou notoriedade relativamente moderna, a partir de interpretações ocultistas do final do século XIX. Em suma, o bode de Mendes ele não é nada mais nada menos
que uma construção simbólica resultante de leituras equivocadas, traduções imprecisas e reelaborações esotéricas modernas. A sua origem, a origem do bode de Mendes, remonta à cidade egípcia de Mendes, que fica situada no delta do Nilo, onde se cultuava um deus chamado de Benebidjet, uma divindade associada à força vital, à fertilidade, à potência geradora, ao princípio criador masculino. E essa divindade ela era representada por um carneiro, nem era por um bode. Ou seja, esse animal, o carneiro, no Egito, era um animal que simbolizava vigor, energia vital, realeza, geração, sopro divino. Na verdade, eu fiz acho que um programa que eu fiz sobre a relação entre o bode e a maçonaria, e nós vimos que não há relação alguma entre o bode e a maçonaria. Nós discutimos bastante o significado arquetípico do bode em si, e tanto o bode quanto o carneiro carregam em si esse significado. Significado de fertilidade, de potência geradora, de princípio criador masculino. Nada a ver com aspecto negativo, nada a ver com satanismo, nada a ver com energias demoníacas ou o que quer que seja. Em nenhum momento esse culto ele esteve associado a qualquer tipo de prática obscura, demoníaca ou moralmente degradada. Pelo contrário, o carneiro de Mendes tratava-se de um símbolo cosmogônico, ligado muito mais à fecundidade, à vida e à continuidade da criação. Mas então por que ele acabou sendo então ligado à figura satânica, demoníaca, energeticamente negativa? Bom, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, meus fráteres, minhas sorores, meus queridos irmãos, isso vai ficar de suspense para depois do intervalo, que agora a gente vai dar um intervalozinho aí de alguns minutos e depois a gente continua a nossa discussão acerca de o porquê que essa figura passou então a ser tão aterrorizante. Então aguardo vocês depois do intervalo. Programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. ZYD 994. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7. Vibe Mundial. FM. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Aquele convite muito especial. Eu sou Cris Menberg, benzedeira da Terra do Bugio. Dia 31 de janeiro tem o Hospital Espiritual para Tumor Maligno, Câncer, na Terra do Bugio. E no dia 1º, o dia seguinte, domingo, o benzimento para humanos e para os nossos queridíssimos pets. Participe, acompanhe, eu te vejo lá. Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 1h59. Ouça Vibe Mundial pelo rádio 95,7 FM, pelo celular ou tablet, baixando nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. Ouça também pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Ou se preferir, além de nos ouvir, você também pode assistir os nossos programas através do nosso canal no YouTube. Vibe Mundial, a sua companheira de todas as horas, aonde quer que você esteja. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra
realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal. 95,7 Vibe Mundial. Vibe Mundial 95,7. A rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial FM. Programa Sabedoria Oculta, com o professor e autor Dr. J.A.P. Filho. Maçonaria, Cabalá e Alquimia reveladas para a sua transformação interior. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Boa tarde, minhas queridas ouvintes. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus fráteres. Boa tarde, minhas sorores. Sou J.A.P. Filho e vamos dar continuidade ao nosso programa Sabedoria Oculta, especial hoje de 1 hora de duração. Aliás, eu gosto muito desses programas que permitem a gente falar bastante, discorrer bastante acerca de temas aí bastante polêmicos, né? Coisas que a gente não consegue fazer nos programas convencionais de 30, 25 minutos. Para quem está chegando agora, nós estamos falando a respeito do pentagrama e a relação do pentagrama com a maçonaria. Então, quem já perdeu uma quantidade enorme de informação aí que a gente já conversou, mas não precisa ficar triste não, dá uma olhada depois no YouTube, que está tudo registrado no YouTube, ou também pode entrar depois no meu canal, Sabedoria Oculta Real, que vai estar disponível lá logo depois que nós terminarmos aqui essa transmissão. Aqueles que me acompanharam no começo, então, sabem que nós paramos aí numa pergunta crucial, né? Que talvez seja a grande chave desse programa de hoje, que era justamente o seguinte: ora, bolas, se tanto o bode quanto o carneiro em si, né, no Egito e nas tradições esotéricas mais ancestrais, eram animais arquetípicos que simbolizavam a vitalidade, vigor, realeza, geração, fertilidade, vamos dizer assim, em que ponto que esses animais então passaram a ser associados com aspectos negativos, satânicos, demonológicos, algo desse tipo? Bom, na verdade, o problema surge quando autores gregos tardios, como Plutarco, por exemplo, e posteriormente escritores medievais cristãos, passam a reinterpretar, né, no caso do bode de Mendes, esse deus egípcio fora do seu contexto, associando equivocadamente o carneiro sagrado de Mendes a práticas sexuais bizarras ou a cultos pagãos degenerados. A gente sabe que houve um período onde a igreja ela era o status quo na Europa medieval, onde houve um período onde houve uma intensificação muito grande, né? Um esforço muito grande da igreja em demonizar qualquer símbolo não cristão de qualquer tipo de religião pagã da época. Então tudo aquilo que era não cristão, que era advindo de religiões tidas como pagãs, era demonizado, né? Então, na verdade, o bode de Mendes ou o carneiro de Mendes também acabou entrando nesse pacote. Então essa deturpação intensificou-se ainda mais na Europa medieval, período em que qualquer símbolo não cristão passou a ser visto sob o prisma da suspeita moral e religiosa. Então a imagem do animal, o bode, o carneiro, antes símbolo da força vital, foi gradualmente sendo ressignificado como a representação do instinto animal não reprimido, da luxúria, da matéria, da perversão sexual sem freio algum, né? E é justamente nesse caldo cultural que nasce a noção do bode de Mendes
como o arquétipo da força instintiva desordenada, já completamente desvinculada da sua raiz egípcia original, né? Então houve praticamente uma corrupção completa do significado original do símbolo em si. Já no século XIX, essa imagem simbólica do bode, ela passa a ser retomada e sistematizada por um ocultista, que na verdade ele era um ábade, o Eliphas Levi, que utiliza então o bode como uma figura alegórica, não como uma entidade literal. E no seu livro, Ritual e Dogma de Alta Magia, ele cria então a esfinge, o Baphomet, que representa a ambiguidade das forças da natureza. Ou seja, também nada a ver com o demônio, nada a ver com o aspecto negativo, nada a ver com culto satânico. Pelo contrário, também nós temos um programa especificamente gravado sobre o significado de Baphomet. Baphomet, na verdade, ele significa a dualidade entre espírito e matéria, razão e instinto, o equilíbrio entre os opostos. Nada a ver com negatividade, com satanismo ou qualquer coisa semelhante. Mas isso acabou sendo, então, um prato cheio para teóricos da conspiração e também para a igreja de uma forma geral, tá? Assim, quando o pentagrama invertido é sobreposto à cabeça do bode, com as duas pontas formando chifres e a ponta inferior apontando para baixo, criou-se então uma imagem pedagógica da inversão da hierarquia espiritual. O espírito deixa de ocupar o lugar superior e passa a ser subjugado pelas forças instintivas materiais. Portanto, assim, isso não simboliza o mal em si, mas o homem que rompeu a ordem interior, aquele que perdeu o eixo espiritual e passou a ser governado exclusivamente por paixões, desejos e impulsos. Então foi aquilo que eu disse, na verdade a inversão do pentagrama não é algo bom ou algo ruim. Quer dizer que você está invertendo um processo evolutivo. Ou seja, você está dando prevalência a um princípio negativo, mas não negativo de ruim, mas um negativo de sobrevalorização da matéria, de sobrevalorização dos instintos egóicos, vamos dizer assim. Ou seja, é aquele homem ou aquela pessoa que ainda tem um longo caminho a percorrer, uma pessoa que ainda está presa à materialidade, como muitos que existem. Logo, é fundamental compreender que o bode de Mendes não nasce no Egito como uma figura demoníaca, mas sim que ele passou por um processo histórico de deturpação simbólica, muito reforçado por polêmicas religiosas, literatura sensacionalista e, mais tarde, campanhas antimaçônicas. O erro não está no símbolo original, mas na leitura deslocada de seu contexto, que transforma um arquétipo de força vital em emblema de degeneração espiritual. Essa distinção é essencial para entender como símbolos sagrados podem ser corrompidos, não em sua essência, mas em sua interpretação. E foi nesse contexto que o pentagrama invertido começou a ser usado de maneira sistemática, inclusive para denegrir a maçonaria, especialmente no final do século XIX. E da mesma forma como eu conversei com vocês no programa a respeito de Baphomet, também aconteceu com o pentagrama invertido. E o maior expoente dessa campanha de difamação foi um francês chamado Léo Taxio, cujo Léo Taxio, então, era o pseudônimo do francês chamado Marie-Joseph Gabriel Antoine, que encenou uma das mais famosas farsas da história moderna ao publicar textos e revelações falsas sobre supostos rituais satânicos maçônicos, utilizando imagens de pentagramas invertidos, demônios e caricaturas grotescas para chocar a opinião pública. E, na verdade, também mantenho a mesma opinião que eu dei no programa sobre Baphomet. Parte disso também é culpa da própria maçonaria. Porque uma vez que a maçonaria passa a se colocar, em parte, como uma força política, como uma força social, ao invés de ser
um ambiente secreto, um ambiente de estudo espiritual, é óbvio que ela vai despertar também forças antagônicas a ela. E essas forças antagônicas justamente vão trabalhar no esforço de denegrir, de minar a confiabilidade e a integridade da maçonaria. Então, uma parte da culpa é da própria maçonaria, não porque ela cultua esse tipo de coisa, mas por se expor a partir do momento que ela começa a engendrar, vamos dizer assim, por caminhos que não necessariamente ela deveria percorrer com tanta, vamos dizer assim, audácia, né? A maçonaria é uma escola de crescimento e evolução espiritual. Ela não é uma escola política, ela não é um partido, ela não é uma ideologia. Então, a partir do momento que você se introduz nesse ecossistema, é óbvio que você vai ter forças atuando no sentido contrário. E geralmente essas forças políticas não são forças tão éticas quanto se espera. Exemplo aí do Léo Táxio, que depois de certo tempo ele acabou confessando que tudo era uma farsa, mas já não adianta, isso não adiantou muito, porque até hoje a maçonaria ela vem colhendo aí os frutos dessa campanha organizada pelo Léo Táxio. A imagem do bode inserido no pentagrama invertido, também essa que está em primeiro plano, ela também não pertence a nenhuma tradição antiga, tampouco tem origem egípcia, bíblica ou maçônica. Essa figura, ela se trata de uma construção simbólica moderna, que surge gradualmente na Europa entre o século XIX e início do século XX. Então, essa primeira figura aqui em primeiro plano, do bode dentro do pentagrama, também ela não fazia parte de nenhuma tradição esotérica ou espiritual antiga. Ela simplesmente é um símbolo recente, moderno, que surge na Europa no começo do século XX. A formalização gráfica da imagem do bode inscrito no pentagrama invertido ocorre com um artista francês, ocultista e cabalista, chamado de Stanislas de Guaita, no final do século XIX. É ele quem sistematizou a iconografia moderna do símbolo, encaixando a cabeça do bode dentro do pentagrama invertido e acrescentando também elementos gráficos adicionais, como as inscrições hebraicas que estão ao redor da figura. Dessa forma, essa imagem do bode dentro do pentagrama invertido, ela não nasce como um símbolo religioso e muito menos iniciático, mas sim como uma mera construção simbólica moderna, resultante da fusão entre uma abstração geométrica, que é a inversão da hierarquia espiritual, né, simbolizada pela corrupção do significado da inversão do pentagrama, e um arquétipo cultural medieval, ou seja, o bode como um elemento, um arquétipo do instinto, né, que também já possui um significado completamente corrompido acerca do seu significado original, além da estética polemista do século XIX. Então, o símbolo em si, esse apresentado no primeiro plano, ele não representa uma entidade real, mas um estado de consciência invertida, utilizado pedagogicamente por alguns autores e posteriormente explorado de maneira desonesta para fins ideológicos. Então percebam que quando a gente mergulha no oceano da verdade, quanto mais profundo a gente mergulha, mais óbvia e mais simples as coisas que parecem nebulosas tendem a parecer, né, cada vez mais simples e mais óbvias, né? Agora vamos falar um pouco a respeito da estrela flamígera, que agora é justamente essa outra estrela nesse outro plano aqui no primeiro plano. A estrela flamígera é um símbolo apresentado, né, ao maçom no grau de companheiro. Também é uma estrela em formato de pentagrama, onde a partir dela saem chamas, né, chamas são emanadas. O fogo ele sempre foi considerado símbolo daquilo que é sagrado, purificador, renovador. O poder destruidor do fogo muitas vezes é interpretado como um meio de renascimento, por exemplo, no mito da Fênix. O fogo ele é um princípio ativo, de polaridade positiva e energia expansiva e criadora. Ele nos remete à vontade espiritual e seu estado mais latente,
agindo como conexão entre o homem e o divino. A sua estrutura dentro da árvore da vida, se nós correlacionarmos a árvore da vida com o fogo, né, o fogo nos traria então relação com a Sefirá Gevurá, que traz a ideia de rigor e severidade. O fogo, então, ele atua como um agente que elimina o supérfluo e impõe limite ao caos, manifestando a justiça e o equilíbrio necessário para a retidão. Justamente aquilo que Gevurá nos traz na árvore da vida, que é rigor e severidade. Sob a regência dos astros Marte e Sol, e manifestado astrologicamente nos signos de Áries, Leão e Sagitário, o fogo ele representa a vontade espiritual e seu estado mais latente, mais potencial. Já na alquimia espiritual, ele é o agente principal do processo de calcinação, no qual a matéria bruta, a matéria-prima bruta, passa por um processo de purificação. E esse processo de purificação, diferente do processo de purificação da água, porque o processo de purificação da água, ele elimina as impurezas, mas ele não transforma a matéria. Mas o processo de purificação pelo fogo, ele elimina as impurezas por meio da calcinação, por meio da transformação da matéria. Então a queima das impurezas acontece e, além disso, acontece a sublimação dessas impurezas sob forma de fumaça. Então percebam que tanto a água quanto o fogo, apesar de serem elementos potencialmente purificadores, um trabalha de maneira ativa, proporcionando a transformação da matéria e a eliminação das impurezas e a sublimação dessas impurezas, e o outro trabalha no processo de remoção das impurezas, mas todavia mantendo intacta a estrutura inicial. Aí dá para ver bem o princípio ativo e o princípio passivo. Um é fogo, energia latente, o outro é sentimento, é intuição. Outro aspecto também, que é bastante interessante a gente entender nessa figura, é que se vocês perceberem nessa estrela aqui, nessa estrela flamígera, muitas vezes as pessoas podem chamar ou estrela flamígera ou estrela flamejante. Na verdade, isso é uma discussão tola, que a estrela é flamígera porque ela está pegando fogo, flamejante também porque ela está em processo de queima, enfim. Então, na verdade, eu já presenciei discussões, estrela flamígera ou flamejante. Então, na verdade, isso, esotericamente falando, não traz a menor distinção. Tá? Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção é que no interior da estrela vocês podem notar a letra G. Em alguns rituais e algumas lojas, ao invés da letra G, vocês podem encontrar também a letra hebraica Yod. Então pode ser tanto o G quanto o Yod. E, na verdade, isso também acaba gerando alguma polêmica dentro da maçonaria. Né? Alguns passam a entender que o correto é o Yod, outro que é o G. O Yod é melhor, o G é melhor, um é mais de acordo, outro é menos de acordo. Principalmente em relação com aqueles maçons que tentam justificar que uma representação é mais certa do que outra. Na minha opinião, isso tudo é uma grande bobagem, né? Uma vez que acho que ambas as letras trazem a figura ensinamentos pedagógicos complementares importantes para a formação intelectual do maçom. Tá? Só que assim, todavia, e isso já é uma opinião minha, tá? Eu acredito que pesa em favor a letra Yod o fato da letra G somente fazer sentido em países e localidades aonde essa letra realmente ofereça significado em palavras como gnose, geração, geometria ou grande arquiteto do universo. Em locais aonde o alfabeto é diferente ou aonde a letra G não conduz a esse tipo de palavra, na verdade ela começa a ser assim, ela não traz aí toda a potencialidade que a ideia da estrela poderia trazer. Tá? Outro caso é que a gente deve considerar que a maçonaria ela deve ser universal.
Sendo assim, a gente não pode excluir os iniciados da sua mensagem por um detalhe como esse. Tá? A letra G ela é muito comum, principalmente na maçonaria inglesa, na maçonaria brasileira, na maçonaria norte-americana, né? Agora, se nós considerarmos o Iod já é uma coisa já um pouco mais diferente. Por quê? Porque primeiro porque o conhecimento do hebraico é fundamental dentro da própria maçonaria. Por quê? Porque em diversas ocasiões, em diversas palavras, tanto palavras de paz quanto palavras sagradas, essas palavras são ditas e são escritas em hebraico. Tá? Então, assim, já algumas palavras já são ditas, né? Já são ditas, transliteradas do hebraico, né? Dentro da própria maçonaria. Ademais, o hebraico é uma linguagem universal quando tratamos de tradições esotéricas, escolas iniciáticas de mistério, como a maçonaria. Além disso, também, cada letra do alfabeto hebraico também nos remete a significados espirituais próprios, além de valores numéricos que auxiliam e complementam esses significados. Isso já não acontece com a letra G. Né? Então, uma característica interessante do hebraico é que, além da letra ter um valor numérico, ela tem um significado espiritual específico. Então, por exemplo, a letra Yod é considerada uma das mais sagradas e misteriosas de todas as letras do Aleph Beit. Na Cabala e no esoterismo, por exemplo, ela não é apenas um caractere, mas ela é considerada como a semente da criação. Além disso, a letra Yod é a única no alfabeto que não toca o chão. Isso demonstra o seu caráter divino e praticamente imaterial. Ela também consiste na primeira letra que compõe o tetragrama sagrado, que é estudado em diversos graus da maçonaria e também em diversos ritos. Para quem não sabe, o tetragrama sagrado é o Yod, Re, Vav e Re. Além do significado da letra, o Yod também tem um valor numérico 10, e o valor numérico 10 também é especialmente importante. Porque o 10 ele é composto pelo 1. O 1 nos traz a ideia da unidade, do indivisível, do uno, da mônada, ou seja, da célula universal, daquilo da onde todos os outros números emanam. A própria ideia do grande arquiteto do universo, a partir daquela célula que toda a realidade passa a ser emanada. Já o zero por si só, ele é o vazio, a nulidade, que passa a ser preenchido pelas emanações vindo da unidade. Então veja bem, esse número ele é composto pela unidade, o 1, e pela nulidade, o vazio, o zero. O número 1 nos traz a ideia do indivisível, da célula fundamental de onde todos os demais algarismos emanam. Diferentemente do G, o significado linguístico, diferentemente do G, que tem um significado meramente linguístico, o Yod, ele é praticamente o quê? Um significado espiritual, um significado muito mais complexo, muito mais amplo. Em síntese, para a maçonaria, o pentagrama e a estrela flamígera simbolizam então o homem integrado, no qual o espírito governa a matéria. O pentagrama representa o ser humano como microcosmo em equilíbrio com as forças da criação, enquanto a estrela flamígera expressa a luz viva da consciência, a centelha divina que se acende no iniciado e conduz ao aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Trata-se, portanto, a estrela flamígera de um emblema de ordem interior, da iluminação e da construção consciente do templo interior, fundamento essencial do caminho maçônico e também do verdadeiro iniciado. Pois bem, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes, meus caros irmãos, meus fraters, minhas sorores, esse então é a nossa discussão, nosso programa de hoje, o Sabedoria Oculta. Percebam que o tema foi até um pouco extenso, não vai ter inclusive tempo de fazer os nossos anúncios, tá? Mas eu gostaria de agradecer aí a atenção de todos, dizer que esse foi um programa especial e que segunda-feira nós estaremos de volta no horário convencional,
a partir das 15h30. Espero que vocês tenham gostado desse programa, o mesmo tanto que eu gostei de fazê-lo, e que vocês aproveitem bastante esse conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia. Então, meus queridos, esse foi o Sabedoria Oculta. Nos encontramos então na segunda-feira. Grande abraço, até mais, e que a luz da sabedoria ilumine o seu caminho. Boa semana e fiquem com Deus, meus queridos. Você acabou de ouvir